Fala galera, beleza? Aqui é o Darkest e hoje eu tô trazendo um vídeo novo aqui no canal para falar sobre o Raidbots. O que é o Raidbots, para que ele serve e como que a gente vai utilizar ele, né? É um vídeo muito útil, espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam no canal para dar uma força e bora pro vídeo. Muito bem, respondendo a primeira pergunta, o que é o Raidbots? O Raidbots, ele é uma aplicação que ele roda em nuvem, né? Então você vai acessar ele através do teu navegador, acessando o raidbots.com. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. E com ele você consegue ter três ferramentas poderosas, né? Que é o Top Gear, o Droptimizer e o KickSim, né? O Top Gear, você consegue encontrar os melhores equipamentos e até os talentos para o seu personagem, tá? Então ele pega os itens que está na sua bag, também no Great Vault, que eu vou mostrar, e ele simula, né? Ele faz uma simulação para ver qual a melhor combinação para você utilizar em raid e em Mythica+, e também em raid com boss cleave, né? Então você consegue testar diferentes tipos de optimizações do seu personagem. O Droptimizer, ele consegue encontrar quais são os melhores equipamentos para você ir buscar, para você dropar. Por exemplo, que nem hoje, né? Eu vou mostrar aqui eu fazendo o Droptimizer de uma raid heróica, né? Que eu vou raidar heróico, então eu vou fazer um Droptimizer para ver quais são os melhores equipamentos da raid heróica que eu posso pegar. E também eu posso fazer isso de Mítica+, né? Então eu posso ver quais míticas têm os melhores equipamentos para mim. E também ele funciona nas delves, né? Nas imersões. Eu consigo ver quais são os melhores equipamentos para eu pegar, por exemplo, no Great Vault, né? Já que o item que cai numa Delve 8 é 616. E eu também tenho o KickSim aqui que eu consigo sincar, né? Para simular o meu DPS, para eu dar uma olhada como tá o meu DPS, como que eu deveria estar batendo, né? E olhar também a rotação que ele está fazendo, tirar algumas dúvidas de em que momento utilizar os meus CDs, as minhas raciais, os meus trinkets, né? Então eu consigo tirar essas dúvidas com o KickSim, né? Então são essas três ferramentas que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo, né? Então a gente vai começar com o Top Gear agora. A primeira coisa que eu preciso fazer para começar a utilizar o Raidbots é baixar esse addon, o Simulation Craft. É a partir dele que eu consigo utilizar as informações que eu tenho no jogo para fazer as simulações no Raidbot, tá? É uma coisa que eu não falei ainda, mas é muito importante. Isso não funciona para healers nem para tanque, tá? Para healers tem o Questionable Epic, eu vou mostrar em outro vídeo. E para tanque você não consegue fazer uma simulação de sobrevivência, porém você consegue fazer uma simulação de dano, mesmo você sendo tanque, né? Então às vezes você quer maximizar o seu dano como tanque, então você pode sim utilizar o Simulation Craft, o Raidbots no caso, para você simular o seu dano. Muito bem, depois que você baixar o Simulation Craft, a gente agora pode sim utilizar esse addon no jogo para pegar as informações do teu personagem. Bora lá? Muito bem, pessoal. Dentro do jogo, aqui no minimapa onde fica os addons, ícone dos addons, vai ter aqui o Simulation Craft. Eu clicando nele, vai aparecer essa tela, e essa tela também vai aparecer se eu digitar aqui no chat o SimC, tá? Ele vai aparecer essas informações aqui, são várias informações, mas que informações são essas? Ele traz as informações dos meus itens equipados, certo? Dos itens que eu tenho na bag, né? Então eu posso, por exemplo, ver qual combinação desses anéis é melhor, né? Eu tenho 3 anéis, 2 equipados, um na bag, e eu posso ver quais a melhor combinação, né? A combinação do pescoço, que eu tenho equipado, que eu tenho aqui comigo. A mesma coisa com esses outros itens. Ele também pega as informações que eu tenho aqui de talentos, né? Então, como eu tô aqui na especialização de aprimoramento, então ele pega também essas informações de talentos, tá? Ele não pega o que tenho no banco e nem o que tenho no banco de guerra, tá? Então ele só pega o que tá comigo, mas ele pega também o que eu tenho no baú semanal. Então, como eu não abri meu baú ainda, eu vou abrir ele agora, e então eu vou simular
com os itens que eu tenho no baú para ver qual é a melhor opção, qual dos itens que eu tenho no meu baú semanal para eu escolher, né? Para ver qual vai aumentar o meu desempenho e também eu consigo ver o quanto que ele vai aumentar, né? Diferente de alguma outra opção e tal. Então eu vou abrir o baú, espero que eu tenha meu Trinket Bees, né? Então, muito bem, acabei de abrir o baú. Infelizmente, meu Trinket Bees não caiu, né? As opções parece que não são tão boas. Mas agora eu vou ver qual realmente é o melhor item aqui, né? Então, com essa tela aberta, tá? Eu preciso estar com o baú aberto. Eu venho aqui, ficou escondido aqui, então eu vou digitar aqui, ó, Sincero, certo? Eu vou copiar essas informações aqui, né? Então, eu tô dando um Ctrl C. E agora eu vou colar ele lá no Hidebot. Muito bem, com o Hidebots aqui aberto, eu vou vir em Top Gear, tá? Nessa informação aqui eu vou colar aquela string. Ele vai carregar todas as informações do meu personagem aqui, tá? Então você pode ver que ele tem essa informação aqui, Great Vault Item, né? Então é o item do Great Vault. O que está em amarelinho aqui é o que eu tenho equipado, né? Então você vê aqui no neck, ele pegou o item do Great Vault mais os dois neck, assim ele trouxe todas essas informações aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar para ver qual que é a melhor opção, né? Então, eu vou selecionar a head, tá? Eu vou selecionar também esse neck, tá? Eu vou até colocar esse neck aqui junto, tá? E eu vou colocar esse outro. A diferença é que esses outros dois aqui é 610, esse é 616. Então eu vou sincar ele com o mesmo level. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho e vou escolher a opção dele de 610, tá? Então ele vai sincar esse item já com o upgrade, tá? A costa aqui eu vou colocar também. Deixa eu ver outro item aqui. Esse pé. Eu vou colocar o anel. Esse anel aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ele 619, tá? Aqui ele já deu vermelhinho, tá? Então ele não consegue fazer todo esse sync, tá? Por, porque essa aqui é a versão normal, a versão free, né? Você consegue assinar o Patreon, onde você consegue utilizar mais informações. Então eu vou voltar aqui em algumas coisas que eu sei que não é melhor, né? Que é os itens que eu já tenho. Esse daqui eu sei que não é melhor. Eu vou utilizar mesmo o que está no Great Vault. Eu acho que esse daqui nem compensa, e eu vou pegar esse cara aqui também, tá? Beleza. Aqui eu só vou fazer um upgrade para ele ficar no mesmo. Ok. Então, eles estão no mesmo level, tá? Então, beleza. Esse daqui acaba não sendo melhor. Esse daqui eu sinquei ele com level maior. Beleza. Aqui eu consigo colocar alguns encantamentos, né? Eu posso, por exemplo, testar. Esse daqui é de arma, né? Então eu estou utilizando esse daqui, mas sei lá, eu posso selecionar um segundo encantamento de arma para ver qual dos dois acaba sendo melhor. Não vou colocar de clout nem de chest, tá? Eu acho que até eu estou utilizando um em chest. Mas cadê meu chest? Ele até tá usando, mas como eu não tenho uma outra combinação, eu vou deixar desse jeito mesmo. Não vou colocar nenhum outro aqui, como os meus status principais é crítico e mastery. Eu vou deixar os dois, crítico e mastery. Eu até tenho acho que o meu anel, né? Meu anel ele tem, você pode ver que ele tem socket. Cadê o anel? Anel com socket. Aí esse outro aqui ele também tem socket, né? Então eu posso ver qual que é a melhor combinação. Crítico e Mastery, Crítico e Mastery, Crítico e Mastery. E eu vou colocar um pouquinho de haste, tá? Porque um pouco de haste não é uma opção muito ruim. Eu vou tirar todo esse haste aqui. Eu vou deixar essa combinação. Eu posso simular com outros talentos. Às vezes eu posso selecionar dois talentos. Eu posso criar dois single target, por exemplo, e ver quais daqueles dois talentos um desempenho melhor. Eu vou acabar tirando esses daqui e vou deixar só o meu que está ativo, tá? Eu não vou pegar nenhuma outra combinação, tá? Tem algumas informações aqui. Quais são as opções? Por padrão, ele deve aparecer aqui para você esse patchwork, tá? Esse daqui é o estilo de luta que você vai escolher. Opa, cadê? Aqui. O patchwork é uma luta onde você vai ficar parado, né? É um boss.
single target, e lá do Lich King, eu não lembro exatamente qual a raid agora, se não me engano é Naxxramas, mas é Patchwork, né, sem movimentação single target. Eu tenho Dungeon Slice e Target Dummy, né, então são duas opções para eu testar em Mythica+, e também single target aqui, que são os dummies que a gente encontra ali para testar o DPS dentro do jogo, né. Execute Patchwork, né, então é quando eu chego é, na fase de execução, né? Aqui para testar Hunter, Warrior, deve testar o Patchwork. Aqui eu testo o boss já com 20% da vida, tá? Então tem com Edge Cleave, né? Quando você tem que clivar o boss em alguns edges. Pouca movimentação, Light Movement, uma luta single target com pouca movimentação. Heavy Movement, que é uma luta de boss onde eu tenho que me movimentar bastante, né? Patchwork com Cash, tá? E Cleave Edge. Esse daqui é que o Patchwork ele tá sempre castando, então é uma simulação onde eu posso testar o meu single target, né, quando eu tenho, ou até para mitigar mais, quando eu preciso interromper, tá? Então aqui do lado eu posso selecionar outros bosses, mas o que eu sempre utilizo, tá? Nessas opções pouca movimentação. Então aqui está dizendo que a cada 85 segundos eu tenho que me movimentar um pouco, né? Então 50 jardas, né? Eu tenho que me movimentar. Aqui eu posso selecionar o número de bosses, né? São 2 bosses, são 3 bosses, né? Enfim, eu deixo um bosses. Aqui eu posso selecionar a duração da luta, né? Então, às vezes uma luta de Mítica Mais dura 1 minuto e meio, né? Então eu posso colocar 1 minuto e meio aqui. Mas em raid, 5 minutos, tem lutas que duram mais, 9 minutos, né? Principalmente os últimos bosses. Eu deixo no padrão, 5 minutos, tá? Aqui, para você, deve estar aparecendo esse weekly, né? Que esse daqui é, é a versão que você está utilizando dessa simulação. O Weekly, ele é mais. Ele não tem muitas alterações, né? Então, geralmente, durante a semana, com esse Nightly aqui, ó, praticamente diariamente, ele sobe em uma build ali. E ele tem pouca chance de encontrar bugs, né? Então, essa Weekly aqui, ela é mais estável, vamos colocar desse jeito aqui, tá? A maioria do pessoal coloca o weekly, mas eu gosto de testar o nightly, certo? Aqui eu posso colocar embelezamento, né? A quantidade de vezes que esse embelezamento vai ficar ativo. Geralmente eu não mexo nisso daqui não, tá? Nessas opções aqui eu deixo tudo default, tá? Mas eu posso colocar para testar com um pot específico, com uma food específica, flask específico. Eu deixo o default que ele pega o que o pessoal da minha classe está utilizando, né? Tá causando mais dano. Runas, enfim. Aqui são buffs de raid, tá? Então depende, às vezes você tem um grupo aí que você faz de Mítica Mais, você pode colocar os buffs que teu grupo causa, que teu grupo tem, ou o que a tua raid tem, né? Então, por exemplo, a minha raid a gente tem tudo, né? Então eu posso acabar colocando todas essas informações aqui, tá? As outras opções eu não mexo, né? Não recomendo mexer muito, tá? E agora eu vou para o Find Top Gear, tá? Então ele vai me colocar em uma fila e ele vai simular o meu dano, né? Os itens que eu escolhi ali para ver daquelas combinações qual é a melhor opção, tá? Se você quer pular essa fila, o Redbot Premium ele acaba te ajudando a esquipar essa fila, né? Então eu vou estar aqui esperando e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal. Depois que o Redbot ele simula o seu dano para mostrar qual é o melhor equipamento, você vai encontrar essa tela, certo? Aqui em cima vai ter mais ou menos o DPS que você vai causar com essa configuração. Acho que tá meio zoado aqui do Draktyr Augmentation, né? 6 milhões. Mas enfim. É, Ele mostra aqui os talentos, certo? Se você, por exemplo, pediu para olhar 2 talentos diferentes, ele mostra aqui qual os talentos seria melhor, mas aqui daí ele mostra os equipamentos. O que não tiver com essa barrinha amarela, né, em volta,
É o equipamento, os equipamentos que você tem que manter, né? Então todos esses daqui são os equipamentos que eu já tenho e ele tá dizendo pra eu trocar por essa arma aqui, tá? Então pra eu trocar a arma que eu tenho por essa, ele tá até dizendo pra eu colocar esse encantamento aqui nessa arma, tá? Então ele mostra também alterações de encantamento, de, de gema também, se eu precisar fazer essa troca. E aqui ele mostra também a diferença, né? Então aqui é o equipado, né? Então é o meu equipamento atual. E o quão de ganho eu teria se eu trocasse por um determinado item, né? Por exemplo, eu não quero pegar essa arma, eu prefiro pegar essa head, tá? Se eu pegar essa head, ele tá até dizendo aqui para eu colocar uma gema de acerto crítico, tá? E para eu o ganho que eu teria aqui, né? Então aqui mostra o ganho, a mesma coisa se eu pegasse esse anel, ele tá até dizendo que eu deveria utilizar o acerto crítico mais maestria, né? A quantidade que eu ganharia. E se eu pegasse algum, por exemplo, esse neck, o quão de perca eu teria, né? Então aqui ele mostra certinho para você ver o que seria melhor. Você pode até colocar, né? DPS relativo. Então aqui eu vou ganhar 0,2 de DPS. Para uma outra classe que dá mais dano, as opções que aparecem aqui ela é mais significativa, né? 4%, 5%, né? Como é Evoker, causa dano, mas é muito mais bufando, né? Por isso, às vezes, 6 milhões, que ele deve pegar o dano que eu tô bufando. E aqui são algumas outras informações, tá? Raw Input, se eu quiser copiar essas informações para utilizar em alguma outra ferramenta, tá? Que não mexo nessas informações que eu tenho aqui. Mas enfim, então olhando para essa tela aqui, o Top Gear está dizendo para eu trocar por esse equipamento. Como eu estou fazendo uma simulação com Great Vault, eu só posso pegar um item, ele consegue ver isso para mim, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse simulado junto com os itens que tem na minha bag, ele mostraria mais equipamentos para eu mudar, né? Às vezes ele poderia dizer, ó, é essa arma com aquele outro anel que você tem na tua bag, mais a outra costa, ela vai te dar um ganho melhor, né? Então ele mostra mais equipamento, mas como é de Great Vault, o Raidbot ele sabe que eu só posso escolher um, né? Então por isso que ele está dizendo para eu fazer só essa alteração. Então em questão de Raidbot, de Top Gear no Raidbot, é isso, pessoal. Agora a gente vai ver o Drop Optimizer. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já viu o Top Gear, agora a gente vai olhar o Drop Optimizer, tá? O Drop Optimizer, diferente do Top Gear, eu não necessariamente preciso do Simulation Craft, porque eu posso buscar o meu personagem diretamente do Armory, né? Então eu coloco aqui a região, mais o servidor e coloco o nome do personagem, ele vai buscar, mas eu vou utilizar o addon você pode utilizar também, né? Então eu vou utilizar aquela string que ele me ofereceu e eu vou ter essas informações aqui. O que acontece? Eu vou escolher o tipo de conteúdo que eu vou estar fazendo, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar Casalgar, que são os World Bosses, os eventos mundiais, Nerubar Palace, né? Então eu posso colocar Raid Finder, né? O normal, heróico, mítico, as mítica mais, então eu posso escolher com o prêmio eu posso colocar todas as míticas, né? Ou se eu não tenho prêmio, eu vou ter que fazer isso daqui um por um, né? Dungeon normal, as delves abundantes, né? Da Season 1, então eu posso colocar ela Tier 8, né? Que é o item 603 de maior level, e até da Vault, né? Da 616 do catalisador, tá? Os equipamentos de catalisador, profissões, né? Tem duas, né? As épicas, as raras, daí tem PVP, né? O de Conquest, PVP de mundo, né? Que ele pega aqueles Blood Token e o Use de honra também, tá? Então, como eu vou raidar hoje, eu vou colocar o do Palácio Nerubar, vou colocar heróico, tá? Porque eu vou fazer progressão heróica, certo? E aqui tem algumas informações, tá? Então eu posso colocar no nível base, por exemplo, eu posso dizer, ó, eu quero o item que cair é o que eu vou fincar. Então, por exemplo, o Grax, os itens são 610, mas eu posso dizer, não, eu quero todos
4, 6, porque é o máximo que a gente consegue fazer o upgrade só fazendo heróico, né? Então eu vou colocar ele 616 para dizer que só fazendo heróico eu consigo fazer ele subir até esse nível, né? Já que herói 5/6 e 6/6 tem que fazer mítica ou uma mítica de 9 a superior ou fazer raid mítico, né? Então eu vou colocar aqui 619, tá? Eu posso colocar, quero com socket específico, mas eu não vou selecionar gema, tá? E aqui eu posso separar por slot, tá? Então, por exemplo, main hand, os itens que caem de main hand pra mim, off hand, cabeça, shoulder, ou eu posso fazer direto por boss. Então aqui eu consigo ver, do primeiro boss pode cair esses itens pra mim. Esses daqui do segundo boss, tá? Esse daqui que tá catalisador é pra eu ganhar lá no catalisador, né? Eu pegar, por exemplo, uma Costa 619 lá no catalisador e pegar essa capa aqui. Enfim, aqui eu consigo ver tudo, tá? Eu tenho a mesma opção, opções de simulação que eu mostrei lá, tá? Então eu vou deixar da mesma configuração que eu deixei e vou dar um Hand Optimizer que ele vai encontrar para mim quais são os melhores itens da raid que eu vou fazer hoje, né? Para eu dar need nesses itens específicos, não sair dando need em item que talvez diminua meu DPS em vez de aumentar o meu DPS. Muito bem, depois de eu rodar o Droptimize, ele vai mostrar para mim quais são os melhores itens, né? Quais são os melhores bosses para eu estar pegando os itens, né? Então ele mostra aqui que para mim, é, no, nos melhores, né? A Rainha Surek, depois a Corte, Kiveza, né? O Hashanah, né? O quarto boss. Então ele mostra aqui o quão o meu DPS ele vai melhorar, né? Então aqui 0,3, 0,2, 0,1, né? Aqui você tem esse item, né? Que tipo aqui ele tá dizendo que o item que eu tenho ele pode fazer um upgrade até esse nível, né? Aqui ele tá mostrando a mesma coisa nesses itens, né? Então eu fazer o item que eu tenho chegar até 619 acaba sendo é, a mesma coisa. Por exemplo, se eu pegasse essa mão aqui, eu teria uma perca de 1% de DPS, né? Aqui 1,2. Lógico, se você estiver utilizando uma classe de DPS, não de suporte, como eu estou utilizando aqui do Augmentation Evoker, esses valores aqui eles vão ser maiores, né? Tipo, 3% de dano, enfim. Então aqui eu posso fazer ele por prioridade, tá? Por ordem dos bosses, por valor esperado, né? Dos itens e os melhores, tá? Então aqui eu consigo ver de todos e já aqui eu consigo ver também quais seriam os melhores itens, né? Então, o Anel da Ansurek seria o primeiro melhor, né? 0,3. Depois o Trinket, né? Da Rainha Louca, da Ansurek também. A Spy Master Web também, né? Da Corte já, aumenta em 2,2. São os dois melhores trinkets para Augmentation, né? Então, seria praticamente esses três itens aqui que eu poderia tá buscando, certo? Então, com o Droptimize eu consigo ver quais são os melhores itens ali para eu estar buscando. E isso ajuda a não dar roll desnecessário, né? Muito bem, aqui no KickSim, ele também tem a possibilidade de eu pegar esse meu personagem direto do Armory, né? Sem eu precisar utilizar o addon do Simulation Craft, mas eu vou pegar o do Simulation Craft também, né? Vou copiar ele aqui. O bom é que aqui, se você estiver longe do teu PC, você pode fazer a simulação do seu personagem, ou às vezes até de um amigo seu, né? Para dar uma olhada na rotação, sem você precisar logar no jogo. As informações aqui eu deixo, tá? Não vou mexer, mas você mexe na sua preferência. E aqui eu vou direto nesse Run Kick Sim. Então ele vai me colocar na fila de novo e daqui a pouco eu volto. Muito bem, pessoal. Depois que a gente faz, né, o Kick Sim, ele simula nosso dano. Então aparece aqui a quantidade de dano, né, que ele simulou.
E aqui aparece esse Damage Breakdown, que são as habilidades que mais causaram dano, tá? Esse count aqui é a quantidade de vezes que ela foi utilizada, certo? Então, a revolta foi utilizada 11 vezes, foi 30% do meu dano. A erupção 81 vezes, né? 29% do meu dano, e assim por diante com as outras habilidades também, né? Esse uptime aqui esqueci do Fire Breath em português, acho que é sopro de fogo. É, foi a quantidade que a gente utiliza ela até o nível máximo, né? Então, não foi 100% das vezes até o nível máximo. Esse trinket aqui foi usado 5 vezes. Ficou só quase 3% do meu dano, né? Um trinket de 1 minuto de cooldown, né? Então 5 vezes. Aqui embaixo tem o buff time, que são os meus buffs, a quantidade de tempo que ficou ativo, tá? Então esse constant buff são os buffs que nunca saíram durante a luta, né? Então, Intelecto Arcano, o Flask, a marca of the Wild, a marca Selvagem. Então aqui está dizendo que o Ebon né, em mim mesmo, né, ficou 87% das vezes ativo. Eu utilizei ela 10 vezes, né, e o Trinket, 87% dela ativo, né, 34 vezes, né, que esse buff ele foi se renovando. Então aqui eu consigo ver os meus buffs, quanto tempo ele ficou ativo, né. Então, por exemplo, o Tip of the Scales, esqueci o nome em português, né? Foi usado 3 vezes, né? Então, por isso que o buff dele tá bem baixo. Mas aqui a gente consegue ver quais são os buffs que a gente tem que manter ele ativo, né? Tipo, maior quantidade de vezes. E tem esse Sample Ability Log, que é a rotação que ele utilizou, que você pode dar uma olhada para você tentar reproduzir, ou ver que você pode estar errando na tua rotação, né? Fazer algumas alterações. Então, pré-pull é antes, né, de puxar o boss, né? Então, a gente usa o Flask, comida, utiliza a runa, a runa, a de Augmentation, a Augment Rune, a runa de aprimoramento, né? E o Living Flame eu começo a castar antes do boss puxar, né? Então ela tem uns 2 segundos de cache, quando vir 2 lá, né, no count 10, né? 10, 9, 8, no 2 eu já começo a castar ela, pra quando o tanque puxar o boss, eu já tenha castado a Living Flame. Daí aqui ele mostra, né? Eu uso 2 presciência, mais o meu pote, uso o Ebon Magnet, uso o Trinket, uso o sopro eônico, né? Depois que eu usar o sopro eônico, ativo as escamas, uso o Fairy Breath para ele ir no nível 3. No nível 3. Nível 4, 5 também, não lembro qual que é o talento que eu estou usando, mas enfim, no nível máximo. Uso uma revolta para buffar a erupção e começo a usar a erupção até eu ficar sem carga. E depois eu volto pro Living Flame. Aqui ele dá dizendo, ó, estou esperando voltar recurso, então eu não tenho o que usar agora. Então ele dá um tempo ali que você pode ficar sem fazer nada. E assim, sucessivamente, com todo o dano que ele causou, né? Todas as skills em ordem, o que ele usou depois de uma, depois de outra. Então eu consigo olhar aqui em momentos que eu não tenho, por exemplo, meu CD ativo, como é que eu uso minhas habilidades, se uma habilidade minha tá, sei lá, uns 5 segundos, uns 10 segundos para voltar, mas geralmente tem uma outra skill que eu posso usar junto, então eu vejo aqui no log se ele esperou esses 10 segundos ou se ele utilizou para não perder DPS, né? Então aqui a gente consegue dar uma olhada em todo o dano, né, durante a luta, né, nesses 5 minutos de lutas, certo? Então esse daqui é o Kixin, né? Então ele tem aqui esse Share Report URL, que você pode pegar essa URL e mostrar para alguém, né? Então às vezes você está ajudando um amigo seu no dano, você compartilha essa URL, ou você mandar para alguém dizendo, olha, ele está usando aqui, tô com dúvida, né? Tipo, para alguém que tem um conhecimento melhor da classe. Enfim, mostrei agora o Kixin para vocês. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o Raid Bots, né? Eu acho que eu consegui mostrar tudo que ele faz,
né, as ações mais importantes, né, as ferramentas mais importantes que o Hidebot tenha. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder. E depois eu vou tentar trazer um vídeo para healers, né, utilizando o Questionable Epic, certo? Então espero que vocês tenham gostado, esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, deixa o like e subscribe aí no canal, né? Se inscreva no canal e me ajuda a crescer. Beleza, pessoal? Valeu!